Josefina sugere uma aliança com Branca para que possam escapar da prisão. O bispo esclarece a Jerônimo e Renata que escolheu a vida religiosa devido a tudo o que vivenciou. Ele revela que foi apaixonado por Madalena, mas Carlota, irmã dela, que também nutria sentimentos por ele, nunca aceitou que ele amasse Madalena e que tivessem uma filha. Surpresa, Renata pergunta se ele é padre e também pai. O bispo confirma, explicando que só soube de sua paternidade após já ter se tornado sacerdote. Carlota não apenas causou sofrimento a ele e a Madalena, mas também a Paloma, filha deles, e recorda do dia em que revelou a ela ser seu pai. Diante da situação complicada entre Renata e Jerônimo, o bispo sugere conversar com cada um separadamente e Jerônimo se retira. Ele pergunta a Renata se alguém a está pressionando ou ameaçando para que retire a solicitação, mas Renata nega com firmeza. Ele então a encoraja a compartilhar sua história. Enquanto isso, o médico informa Benjamin, Adriana e Constança que, devido à localização do tumor de César, a cirurgia não é viável. Quando perguntado se há algum tratamento capaz de dissolver o tumor ou ao menos impedir seu crescimento, o médico responde negativamente, lamentando que não há muito o que fazer. Ele explica que medicará César para produzir a frequência dos desmaios, mas o prognóstico é limitado. Em lágrimas, Constança pergunta o que acontecerá com César e o médico confirma que a situação é grave. Os últimos exames mostram que o tempo de César está contado. Que tragédia! Exclama Constança enquanto Benjamin chora pelo filho. Antes de agir, Josefina precisa ter certeza de que Branca estará ao seu lado. Branca afirma que foi a primeira a oferecer ajuda, mas isso não é suficiente para Josefina, que a vê do outro lado da grade e teme que ela possa estar louca. Branca pede que ela confie nela e questiona se alguém insano seria capaz de fraudar a empresa Monterrubio. Josefina reconhece a inteligência de Branca, mas avisa que se ela despertar sua desconfiança, não terá outra chance e lembra do que é capaz. Branca concorda e destaca que ambas desejam o mesmo, escapar dali e se vingar. Ela quer saber qual é o plano, mas Josefina responde que em breve estará presa do outro lado da grade, vestindo o mesmo que Branca. O médico recomenda que os últimos dias de César sejam inesquecíveis, evitando qualquer situação que cause estresse. Benjamin pergunta quanto tempo ele ainda tem e o médico responde que pode ser apenas algumas semanas ou poucos meses. Constança questiona se César deveria saber a verdade. Adriana observa que ele desmaia e perde a memória e, embora seja doloroso, ele tem o direito de saber. No entanto, Benjamin se recusa a permitir que o filho viva com a consciência de sua morte. O médico afirma que não pode mentir, mas que será cauteloso caso César faça perguntas. Benjamin prefere administrar os remédios a César sem que ele tenha contato direto com o médico, contando com o apoio de Constança e Adriana. O médico então apresenta a tomografia de César a Benjamin. Constança percebe que César tem a mesma doença que Josefina fingia ter, o que as deixa profundamente abaladas. Enquanto isso, outro médico informa a Matias que Gonçalo será transferido para a unidade semi-intensiva devido à sua melhora e os sedativos serão retirados para avaliar sua recuperação. Matias compreende que só então será possível identificar as sequelas da bala alojada na cabeça. Renata relata ao bispo que Jerônimo se casou com ela movido pela vingança, acreditando que ela havia atirado no irmão dele. No entanto, depois descobriram que quem atirou em Rafael foi a mãe de Renata. O bispo comenta que a luta entre o bem e o mal é algo antigo, mas Renata admite que é profundamente doloroso para ela saber que a mulher que a gerou tem tanta maldade. Segurando as mãos de Renata, o bispo lhe assegura que ela não é responsável pelas ações de sua mãe e que, olhando em seus olhos, vê uma boa pessoa, que apenas deve prestar contas a Deus por suas próprias atitudes. Renata, emocionada, agradece, dizendo que essas palavras lhe fazem bem. Ela se questiona como sua mãe pode matar o irmão de Jerônimo e manipular a situação para que ele a culpasse. O bispo compreende sua dor, mas observa que a igreja não aceita casamentos movidos por vingança. Renata defende Jerônimo, afirmando que ele é um homem maravilhoso e certamente se arrepende de suas ações. Ela reafirma seu desejo de ficar ao lado dele, acreditando que o bispo sente algo similar pelo amor que teve por Madalena.
O bispo confirma e diz que nunca duvidou desse amor, tendo sido testemunha de várias provas disso, confessando que a história de Jerônimo e Renata trouxe à tona sua própria dor. Ele observa que Madalena tinha um olhar muito semelhante ao de Renata e relembra que ela faleceu ao ser empurrada pela irmã pela janela. Renata, surpresa, pergunta se ele teve a chance de se despedir e o bispo responde que sim. No leito de morte, Madalena lhe confiou o futuro de Paloma sem revelar que ela era sua filha. Ao ouvir isso, Renata agradece, compreendendo que sua dor não é a única e que muitas vezes as pessoas acreditam que o sofrimento é algo exclusivamente delas. Matias recorda o funeral de sua mãe e a tristeza de seu pai com a perda dela. Gonçalo havia lamentado ter passado anos longe de Matias, perdendo momentos importantes da vida do filho, mas agora desejava se reaproximar. No entanto, Matias não sabia se ainda havia tempo para isso. Contudo, Gonçalo afirmou que enquanto houver vida, sempre haverá a chance de recuperar o tempo perdido. Hoje, Matias reconhece que seu pai estava certo e com firmeza pede para que Gonçalo lute pela vida. Ele quer compartilhar suas conquistas e que o pai testemunhe o crescimento dos netos. Ele quer vê-lo envelhecer, implorando para que Gonçalo não o abandone. O bispo entende a decisão de Renata de retirar o pedido de anulação do casamento, mas explica que ainda precisa ouvir Jerônimo. Jerônimo se antecipa e garante que sua versão será a mesma que a de Renata. O bispo reconhece que tanto Renata quanto Jerônimo foram vítimas das circunstâncias e confirma que precisa ouvir Jerônimo. Jerônimo concorda em voltar no dia seguinte. Renata e Jerônimo se despedem do bispo e saem. Regina agradece a Roberta por trazer roupas para ela e a informa que agora que recebeu alta, deseja ir para casa tomar um banho antes de retornar para ficar com Gonçalo. Roberta se oferece para acompanhá-la, mas Regina prefere ir de táxi, acreditando ser melhor que Roberta permaneça no hospital caso surja algum imprevisto. Regina comenta que percebeu o quanto Roberta se importa com Gonçalo. Roberta admite que vê-lo naquela situação não é fácil, pois ele sempre foi o maior protetor da família. Regina lembra que é preciso manter a esperança, reforçando que Gonçalo é um homem forte e certamente está lutando pela recuperação. Roberta expressa seu desejo de que Gonçalo logo deixe o hospital e que tudo volte ao normal, além de ficar feliz ao perceber que Regina também está melhorando. Regina promete que fará com que Roberta ame tanto quanto ama Gonçalo. Enquanto isso, na Bonita, Leôncio Pérez, sob as ordens de Álvaro, se apresenta a Carlos e Lázaro em busca de trabalho, destacando que ouviu falar que os proprietários da fazenda são pessoas generosas e sempre dispostas a oferecer ajuda. Carlos esclarece que é apenas o enólogo da propriedade, mas informa que no momento não há vagas disponíveis. Lázaro acrescenta que as contratações acontecem durante a colheita e que ocorreram há quase 2 meses. Leôncio insiste que pode realizar qualquer tipo de serviço, propondo trabalhar sem remuneração, desde que tenha um lugar para dormir e comida. Ele sugere que, caso não haja vagas no campo, pode trabalhar na casa, realizando qualquer tarefa que precisem. Lázaro, que entende o sofrimento da fome, sugere a Carlos que coloque Leôncio para organizar os depósitos e pintar, enquanto aguardam a aprovação de Jerônimo. Carlos concorda e Leôncio agradece profundamente. Lázaro decide acomodá-lo no depósito. Enquanto isso, no consultório, Álvaro bebe enquanto reflete sobre o desejo de ter Carina de volta em seus braços. Ele reconhece seus erros, mas acredita que ao saber que ele está vivo, ela talvez reconsidere. Chegando ao hospital, Renata e Jerônimo conversam sobre a humanidade do bispo. Eles se surpreendem ao encontrar Regina na sala de espera, acompanhada de Matias e Roberta. Matias informa que Gonçalo será transferido para a terapia semi-intensiva e que os sedativos serão retirados para avaliar a resposta dele, trazendo esperança para sua recuperação. Jerônimo se oferece para levar Regina para casa e Renata também sugere que Matias vá descansar um pouco. Matias acaba concordando e pede que Renata avise Adriana de sua ausência, explicando que ela está com Constança. Regina menciona que elas foram falar com o médico que atendeu César e que o pai de César foi localizado. Todos se retiram, enquanto Renata e Roberta permanecem. Na lanchonete do hospital, Benjamin agradece a Adriana e Constança por ajudarem a manter em segredo a doença de César e por se importarem com seu filho. Adriana e Constança garantem que gostam muito de César.
Quando Benjamin se vai, Constança e Adriana refletem sobre o quão devastador deve ser para ele enfrentar essa notícia. Ambas lamentam a proximidade da morte de César. Renata pergunta a Roberta como foi a visita a Josefina, e Roberta responde que, embora tenha resolvido as questões pendentes, não tem intenção de vê-la novamente. Renata revela que também tomou a decisão de não voltar a se encontrar com ela, apenas acompanhará o julgamento e nada mais. Roberta enfatiza que Josefina é mãe de Renata, e Renata replica que já sabe disso, pedindo que Roberta não se expresse dessa maneira. Roberta comenta que não sabe se conseguiria agir assim caso estivesse no lugar de Renata. No entanto, Renata lembra que Josefina só lhe trouxe sofrimento. Roberta reflete que Josefina foi determinante no distanciamento delas, acreditando que se tivessem crescido ao lado de Regina, as coisas teriam sido diferentes. Renata concorda que talvez Roberta não a odiasse, mas reforça que Josefina já não faz parte de suas vidas. Roberta pergunta se Renata acredita que ainda existe uma chance para elas e Renata sugere que podem tentar. Roberta finge concordar e, ao abraçar Renata, afirma para si mesma que o ódio por ela jamais desaparecerá, pois sente que para ser aceita precisa ser vista como a filha de Regina, enquanto Renata sempre é querida por todos. Determinada, Roberta decide que nunca permitirá que Renata descubra a verdade. Antônio procura Honório na empresa e pergunta quem está à frente do caso contra Josefina, pois quer prestar depoimento. Ele revela que existe um crime desconhecido que não pode ser ignorado. Honório, surpreso, se mostra curioso e Antônio revela que Josefina atirou no delegado Cantu, o qual ele havia contratado para procurar a filha de Regina após Cantu descobrir que Josefina e Josi eram a mesma pessoa. Honório, ainda impactado, questiona se Antônio foi testemunha ou estava presente, mas Antônio responde que Josefina apenas confessou. Honório comenta que Josefina é capaz de qualquer tipo de ato cruel. Antônio menciona que no mesmo local onde encontraram o corpo de Cantu, também foi encontrado o corpo de um ex-amante de Josefina, e ele quase pode garantir que Josefina o eliminou também. Honório se oferece para ligar para o detetive Guizar para que ele possa ouvir o depoimento de Antônio, o que Antônio agradeceria imensamente. Roberta, com frieza, comenta que o pai de César não deveria ocultar a doença do filho, pois ele acabará morrendo independentemente disso. Ao ser repreendida por Renata, Roberta decide ir ao banheiro. Renata sugere que Constança e Adriana disfarcem bem a situação diante de César. Adriana observa que farão com César o mesmo que fizeram com sua mãe, fingindo que tudo estava bem enquanto ela estava morrendo. Logo depois, Adriana opta por se concentrar no trabalho. Marina, que tem sofrido com fortes enjoos devido à gravidez, toma um remédio e começa a refletir sobre as palavras de Alzira, que aconselhou a aceitar a ajuda de Jerônimo. No entanto, Marina se recusa, pois sabe que se envolveu com um homem que ainda tinha compromissos, mesmo que estivesse separado, e não quer criar amarras com Jerônimo. Jerônimo revela a Regina que vai ser pai. Surpresa, Regina o parabeniza, achando que Gonçalo ficaria feliz com o neto, porém ele esclarece que o bebê não é de Renata, mas de Marina, deixando Regina chocada. Enquanto Constança vai à capela rezar, Roberta pergunta a Renata como andam as coisas com Jerônimo. Ela admite que não sabe se conseguiria continuar amando a filha de uma assassina. Renata esclarece que Jerônimo sabe que ela não tem responsabilidade pelos atos da mãe. Roberta, de forma cínica, diz que espera que Jerônimo não deseje se vingar. Renata responde que estão tão bem que decidiram se casar. Nesse momento, Augusto chega, surpreendendo Renata, que lembrava do combinado de que ele não viria. Augusto responde que precisava saber como ela estava, mas a tranquiliza, dizendo que antes se certificou de que ela estaria sozinha. Roberta sorri de maneira irônica, mas disfarça quando Renata olha para ela e elogia Augusto. No fundo, Renata lembra que Augusto pode ser um assassino. Em seguida, ela diz que não quer conflitos com Jerônimo, mas Augusto garante que isso não acontecerá. Roberta informa Augusto que Jerônimo e Renata planejam se casar. Augusto pergunta sobre anulação religiosa e Renata responde que já a retiraram, pois depois de esclarecer tudo, decidiram seguir casados tanto na igreja quanto no civil.